Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Cláudio mais uma vez aqui com vocês, galera. E nessa aula eu vou falar aí sobre um assunto muito interessante, certo? Vou falar sobre os processos de separação de misturas, tranquilo? Galera, quero destacar para vocês que nessa unidade, na quarta unidade, tanto eu quanto o professor Hélio, nós vamos utilizar o material adicional. O conteúdo desse material adicional será disponibilizado para vocês no WhatsApp da turma de vocês. Tranquilo? Bem, tanto o conteúdo quanto a questão de material para resolução de exercícios. Então, tudo isso será fornecido para vocês por meio de apostilas nos grupos no WhatsApp, no grupo da turma do nono ano, lá no WhatsApp. Tranquilo? Então, fiquem atentos. Assim que a aula for lançada lá no grupo, vai ser lançada também ao mesmo tempo o material da aula para vocês poderem acompanhar e para vocês poderem também aí fazer a resolução de exercícios. Ok? Bem, a gente vou falar aqui, como eu já falei, sobre os processos de separação de misturas. Galera, e como eu já falei também, esse assunto vai ser fornecido para vocês por meio de uma apostila que vai ser disponibilizado lá no grupo, vai ser compartilhado lá no grupo no WhatsApp para vocês, beleza? Bem, se a gente tem que falar sobre os processos de separação de misturas, a primeira coisa que a gente precisa entender, relembrar, é o que é uma mistura, certo? Quando é que a gente considera na composição da matéria que a gente tem uma mistura? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso identificar, melhor dizendo, aprender, né, ou relembrar, acredito que vocês já viram isso, sobre mistura. O que é uma mistura? Quando é que a gente classifica a composição da matéria como mistura? A gente classifica a composição da matéria como mistura, galera, quando apresenta mais de uma substância na composição. Então, quando na composição tiver mais de uma substância, a gente diz que ali naquela composição a gente tem uma mistura. Galera, nas misturas a gente tem duas coisas. A gente tem a fase ou as fases e a gente tem os componentes. O que são as fases? As fases são os aspectos da mistura. Cada aspecto, se tiver mais de um aspecto, significa que a gente tem mais de uma fase, certo? Os componentes, galera, são as substâncias que compõem aquela mistura. Tranquilo? Então, só para relembrar. Mistura apresenta mais de uma substância na composição. Na mistura, a gente tem as fases. As fases são os aspectos, beleza? E a gente tem também os componentes, que são as substâncias. Bem, a gente pode classificar, a gente classifica as misturas levando em consideração o número de fases, certo? Se a mistura apresentar somente uma fase, a gente classifica como mistura homogênea. Então, as misturas homogêneas são misturas que apresentam somente uma fase, um único aspecto. Olha o exemplo, está aparecendo para vocês aí uma embalagem aí, certo? É uma substância muito falada hoje, né, galera? O álcool 70. Bem, se você olha para o recipiente, veja que é um recipiente transparente, certo? Você olha para o recipiente que tem lá álcool 70. Esse álcool 70 tem na composição, além de ter álcool, tem água. Mas olhando para o recipiente, dá para a gente identificar quem é o álcool e quem é a água? E aí, dá? Não dá. Por quê? Porque o aspecto, certo, do álcool 70, ele só tem um único aspecto. Ou seja, tem somente uma única fase. Se só tem uma única fase, a gente classifica como mistura homogênea. Beleza? Um outro tipo de mistura é a mistura heterogênea. As misturas heterogêneas, elas apresentam mais de uma fase, mais de um aspecto. Veja esse exemplo aqui, onde a gente tem de novo um recipiente transparente, só que agora nesse recipiente transparente a gente tem areia, temos água e aqui em cima nós temos óleo.
Veja que diferente da mistura homogênea, a gente tem mais de um aspecto. E a gente consegue identificar esses aspectos, certo? Um aspecto que caracteriza a areia, um aspecto que caracteriza a água, um aspecto que caracteriza o óleo. Então aqui no total a gente tem 3 fases, 3 aspectos. Tranquilo? Mistura heterogênea. Bem, e quantos componentes que a gente tem? Lembre que os componentes são as substâncias. Então, os componentes areia, água e óleo. Tranquilo? Então, mistura homogênea só tem uma fase, mistura heterogênea mais de uma fase. Os componentes são as substâncias. Eu esqueci de a gente verificar os componentes aqui do álcool 70. Lembre que no álcool 70 a gente tem água e álcool. Beleza? Bem, então os componentes são as substâncias, a água e álcool. Tranquilo? Bem, dito isso, visto isso, dá para a gente agora iniciar sobre os processos de separação de misturas. Porque os processos, galera, eles têm o objetivo de fazer a purificação das substâncias, ou seja, a separação dos componentes, a separação das substâncias que compõem a mistura, que forma aquela mistura. Tranquilo? E a separação dessas substâncias, melhor dizendo, a utilização de um determinado processo depende do tipo de mistura que a gente tem. Inicialmente, a gente vai levar isso em consideração, depende do tipo de mistura que a gente tem. Se a mistura for homogênea, a gente tem um conjunto de processos para separar os componentes de uma mistura homogênea. Se a mistura for heterogênea, a gente tem um outro conjunto de processos com o objetivo de separar os componentes de uma mistura heterogênea. Beleza? Então, o que a gente vai utilizar de início para a gente poder identificar qual processo que vai ser utilizado para separar os componentes daquela mistura. Vamos ver? Bem, então a gente vai começar falando aqui sobre os processos, sobre o conjunto de processos que são utilizados para separar os componentes de uma mistura heterogênea. Vamos ver aqui os principais. E o primeiro aqui, claro, não custa nada lembrar que misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase, mais de um aspecto. Bem, então o primeiro aqui é o da catação. Quando é que a gente utiliza esse processo? Bem, quando a minha mistura for sólido e sólido, certo? Então, para que eu venha utilizar a catação, minha mistura precisa ser sólido e sólido. E esse processo é um processo mecânico que faz uso aí da mão, ou a mão ou de uma pinça, certo? Isso é viável quando a gente consegue distinguir esses sólidos, tranquilo? Olha um exemplo aí de um processo que um exemplo onde se utiliza esse processo aí da catação. Quando a gente quer separar a pedra, certo, do feijão, certo? Ou as impurezas do feijão, beleza? E o que a gente faz? Uma catação. Veja, sólido e sólido, pedra sólido, feijão sólido. E a gente pode utilizar uma pinça, no caso a gente utiliza uma mão, né? A mão para poder fazer essa separação. E veja que a gente consegue distinguir as impurezas do feijão. Beleza? Para poder a gente utilizar esse processo da catação. Então, da catação, sólido e sólido. Precisamos utilizar aí as mãos ou uma pinça e precisamos conseguir distinguir aí cada um desses sólidos, certo? Então, primeiro processo. Um outro processo aqui é a peneiração. Na peneiração, também a minha mistura sólido e sólido. No entanto, esses sólidos eles precisam ter diferentes tamanhos. Por quê? Porque a peneiração, como o próprio nome sugere, vai fazer uso de uma peneira. E nessa peneira, na peneira ela vai apresentar diferentes malhas, né? Diferentes tamanhos de buracos na peneira, vamos colocar aqui assim de forma grosseira, onde o sólido que tiver um menor tamanho vai passar pela peneira e o sólido que tiver um maior tamanho vai ficar retido na peneira. Então, peneiração, preciso ter, a minha mistura precisa ser sólido e sólido. E esses sólidos precisam apresentar aí diferentes tamanhos, certo? O sólido tem um menor tamanho,
passa pela peneira e o sólido que tem um maior tamanho é retido na peneira. Tranquilo? É utilizado quando se pretende separar a pedra da brita, né? A pedra da brita não, galera, desculpe, a areia da brita, agora sim, a areia da brita, quando se pretende separar a areia da brita. A areia tem um tamanho menor, a brita tem um tamanho maior. E aí o que acontece? A areia passa pela peneira e é retida na peneira a brita, beleza? Peneiração. Um outro processo é o da ventilação. O da ventilação, a mistura precisa também ser sólido e sólido. Bom, se o nome ventilação, professor, lembra alguma coisa? Lembra, galera. Para que a gente venha utilizar aí a ventilação, já vimos, tem que ser sólido e sólido. E esses sólidos precisam ter diferentes densidades. Então, preciso só ter um sólido que tem uma densidade menor, um sólido que tem uma densidade maior. E a gente precisa utilizar aí uma corrente de ar. O que é que essa corrente de ar vai fazer? Essa corrente vai passar por essa mistura aí, sólido e sólido, e vai arrastar o sólido que tem uma menor densidade, o sólido mais leve. Beleza? É o que vai acontecer. Isso é utilizado para separar, certo? A casca do arroz. Tranquilo? Então, quando se faz o processo ali como é que eu posso dizer, para separar a casca do arroz, é utilizado o processo de ventilação. Uma corrente de ar passa sobre essa mistura sólido e sólido, arrasta o sólido mais leve, de menor densidade. No caso, a casca do arroz. Beleza? A ventilação. Bem, um outro processo aqui, separação magnética. Mistura sólido e sólido. Veja que a gente só viu até agora a mistura sólido e sólido. Bem, nome de separação magnética, lembra magnetismo? É isso aí mesmo, galera. A separação magnética, a mistura tem que ser sólido e sólido. Consiste na separação das fases de um sistema quando uma delas, ou seja, quando um dos sólidos, ele é atraído por um ímã, certo? Esse processo é utilizado para separar o ferro, para o pessoal que faz aí reciclagem, né? Nas usinas de reciclagem, se faz uso de um grande ímã para separar a parte de ferro, o ferro dos outros materiais. Veja, sólido e sólido, ferro, plástico, madeira e aí vai. Utiliza esse ímã atrai um dos componentes, um dos sólidos, que no caso o ferro, e fica os outros componentes, e aí se faz a separação. Então, separação magnética sólido-sólido. Um desses sólidos precisa apresentar a característica de ser atraído por um ímã, ok? Bem, a próxima aqui, decantação. E aqui, atenção, até agora a gente só viu mistura sólido e sólido. Na decantação, pode ser utilizado quando a minha mistura é sólido e líquido, mas esse sólido não está dissolvido no líquido, ou quando a minha mistura é líquido e líquido, mas esses líquidos são líquidos que não se misturam, líquidos immiscíveis, beleza? Bem, e a decantação se baseia em qual característica, qual propriedade? Diferença de densidade. Quem tem uma menor densidade vai ficar embaixo, quem tem uma maior densidade vai ficar em cima. E pense comigo se a gente tiver um recipiente e nesse recipiente a gente colocar areia, água e óleo. E a gente mexer essa galera todinha, a gente mexer. Bem, paramos de mexer, deixamos ali parado. O que vai acontecer com o passar do tempo? Quem tem uma maior densidade vai ficar embaixo, quem for tendo uma menor densidade vai ficando em cima. Tranquilo? Esse é o processo da decantação. Olha o exemplo que a gente tem baseado naquilo que eu falei para vocês. Pega um recipiente, coloco areia, água e óleo. Mexo esse recipiente, certo? Paro por um tempo, paro de mexer, deixo ali em repouso. Deixando em repouso, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Quem tem uma maior densidade vai ficar embaixo, quem tem uma menor densidade vai ficar em cima. Tranquilo? Aí no exemplo para vocês, tem tudo junto aí, areia, água e óleo. Mas a gente poderia ter a situação onde eu só tinha areia e água.
que é a situação quando eu tenho um sólido e um líquido. Beleza? A gente poderia ter essa situação. E a gente pode pensar na mesma coisa. Mexo essa mistura areia e água, deixo parada por um tempo, o que, é que vai acontecer? Quem tem maior densidade vai para o fundo do recipiente, no caso a areia, quem tem a menor densidade vai ficar em cima. Mas poderíamos ter também a situação de termos líquido e líquido. O exemplo, água e óleo. Lembre que são líquidos que não se misturam. Líquidos immiscíveis, água e óleo. Pego um recipiente, coloco água e óleo, mexo. Se eu deixar parado por um tempo, o que, que vai acontecer? Olha, quem tem uma maior densidade fica embaixo, menor densidade em cima. Quem tem uma menor densidade, a água e o óleo fica em cima. É o que está relacionado com o processo de decantação. Ok? Bem, um outro processo aqui é o da filtração, né? Da filtração. O da filtração, galera, quando a nossa mistura for sólido e líquido, esse sólido não pode estar dissolvido no líquido. Ou quando a mistura for sólido e gás. Tranquilo? Bem, um exemplo que aparece para vocês é na preparação do café. Na preparação do café, a gente faz uso de um filtro, na filtração, por isso esse nome filtração, a gente vai fazer uso de um filtro. E aí, quem que vai ficar retido no filtro? A parte sólida fica retida no filtro. No caso quando a gente vai preparar o café, quem que fica retido no filtro? O pó do café, a borra do café, certo? Quem passa pelo filtro? O líquido. Tranquilo? Bem, um exemplo da mistura sólido e gás. Sólido e gás, galera, o exemplo aí é quando a gente utiliza o aspirador de pó. Quando a gente utiliza o aspirador de pó, esse aspirador, quando ele suga o sólido dentro do aspirador, a gente passa a ter uma mistura sólido e gás. E aí, quando chega no filtro do aspirador, quem fica retido no filtro do aspirador? A parte sólida, a poeira, o pó, fica retido no filtro do aspirador. E quem que passa pelo filtro? O gás, certo? Então, filtração, sólido e líquido. Vamos fazer uso de um filtro, certo? E a parte sólida fica retida aí no filtro. Ou quando a gente tiver sólido e gás, onde a gente também vai fazer uso aí de um filtro. Tranquilo? Bem, um outro processo agora, a gente vai falar agora dos processos de separação de misturas homogêneas. Como a gente viu para as misturas heterogêneas, o que, que a gente sempre olhou? Primeira coisa, olhei se a mistura era sólido e sólido, se a mistura era sólido e líquido, se a mistura era gás e gás, se era gás e sólido, se era líquido e líquido, líquidos que não se misturam, para determinar qual processo. O que a gente acabou de ver para relacionarmos com cada um dos processos, beleza? Bem, os processos de separação de misturas homogêneas, misturas que têm somente uma fase, um único aspecto, a gente vai ver aqui dois processos, certo? Bem, o primeiro processo é o da destilação simples. O da destilação simples é quando a gente tem um sólido e líquido. Aqui tem um erro, galera, um erro de digitação, certo? Mas era para estar ali sólido e líquido. Bem, esse processo, galera, se baseia no seguinte. O sólido e o líquido, lembre que se é a mistura homogênea, o sólido tem que estar dissolvido no líquido. Porque senão não vai ter mais de uma fase, vai ser mistura heterogênea. Sólido e líquido. Beleza? Bem, e o sólido está dissolvido no líquido. Tranquilo? E eles precisam apresentar diferença na temperatura de ebulição. Eles precisam apresentar diferença na temperatura de ebulição, certo? E o que vai acontecer? Quem tiver uma menor temperatura de ebulição vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. E vai ficar o outro que tem agora uma maior temperatura de ebulição. Beleza? Olha o exemplo aqui clássico, galera. Falou de destilação simples, esse é o exemplo que mais apresenta aí, que a gente mais encontra. É o da obtenção do sal nas salinas. Como é que ocorre isso? Nas salinas, retém-se ali uma porção de água do mar, deixa aquela porção de água do mar, onde a gente tem sal dissolvido na água, deixa ali parado,
E a temperatura ambiente, certo? Vai fazendo com que a água saia do estado líquido e vá para o estado gasoso. Então a gente acaba separando a água do sal, ficando simplesmente aí o sal. Beleza? Destilação simples. O outro processo, bem semelhante ao da destilação simples, só que é utilizado quando a gente tem líquido e líquido. E aqui são líquidos miscíveis, líquidos que se misturam. E é baseado também, certo? Os líquidos eles precisam apresentar também diferença na temperatura de ebulição. Quem é que vai sair do estado líquido para o estado gasoso primeiro? Vai sair o líquido que tiver, a substância que tiver a menor temperatura de ebulição, certo? E vai ficar o outro líquido que tem uma maior temperatura de ebulição. Tranquilo? Exemplo clássico, galera, é esse aí do petróleo. O petróleo, galera, é uma mistura que tem uma série de substâncias. Essa mistura, né, petróleo, é levado para fazer a separação dos componentes, certas substâncias que estão lá presentes no petróleo. Uma série de substâncias, o gás butano, o diesel, a gasolina, a graxa, uma série de substâncias. Tranquilo? Eu falei o álcool, mas o álcool não. O álcool é uma outra forma de obtenção. Não é um componente do petróleo. Bom salientar isso. Bem, então vai separando. Quem tem uma menor temperatura de ebulição vai separando primeiro. Então a gente tem o gás butano, depois a gente tem a gasolina, depois a gente tem o diesel e assim vai separando os componentes do petróleo. Tranquilo? Esse processo também é utilizado para separar a água do álcool, mistura homogênea, dois líquidos que se misturam, água e álcool, e é utilizado esse processo para separar a água do álcool. Bem, quem que vai ser separado primeiro? Quem que vai sair primeiro do estado líquido para o estado gasoso? Primeiro vai ser o álcool, que tem uma menor temperatura de ebulição. E quem é que vai ficar? Fica a água, certo? Então, processo aí, destilação fracionada, ok? Bem, galera, fechamos essa aula aqui. Na apostila que vai ser disponibilizada para vocês compartilhada, assim que essa aula for compartilhada, vai ser compartilhado também no grupo lá no WhatsApp da turma, a apostila que também, além de ter o assunto, vocês vão ter acesso a uma lista de exercícios, ok? Bem, galera, fecho a nossa aula aqui. Até a próxima. Agradeço aí pela atenção de vocês. Anotem a dúvida de vocês, anotem. Procurem responder a lista de exercícios e a gente se encontra no próximo plantão. Valeu, galera. Tchau, tchau.